Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, estamos aqui começando um novo Câmara Cidadã na nossa programação e hoje, especialmente, vamos falar do Centro de Valorização à Vida. E nessa conversa, nós temos aqui no estúdio como convidados nossos o André Luiz, que é coordenador e plantonista, e a Elizabeth Ferreira, que é coordenadora do Serviço à Comunidade. Vou começar com você, André Luiz, sobre a atividade do CVV, não só a atividade comum em tempo de paz, como eu diria, né? Mas nessa época de conturbação, existe um aumento de atividade nessa época, não? Então, olá, Derbal, olá aos ouvintes do Câmara. Então, época de final de ano, né? Nós costumamos, sempre no CV, com essas campanhas de final de ano, a gente costuma lembrar que as pessoas ficam num período de maior vulnerabilidade emocional. Época de final de ano. Então, Natal, Ano Novo, são épocas que normalmente emocionalmente as pessoas estão mais vulneráveis. Aumenta a demanda do apoio emocional que o CVV oferece. O motivo para isso seria a expectativa que ela está fazendo, das festas, do Ano Novo, a busca de novos horizontes. Perfeito. O que tem no nosso movimento, você trouxe muito a palavra que a gente costuma trabalhar muito conosco entre voluntários, que é essa questão da expectativa. Então tem essa coisa assim, final de ano, as pessoas costumam fazer um balanço, né? Como é que foi o ano e tal. E às vezes o ano não foi tão adequado como elas gostariam. Outras checando se tudo aquilo que prometeu e tal. Desejou e quis aconteceu, né? Aconteceu. E tem muito que a gente costuma lembrar, que é uma das coisas que traz muito a nossa demanda de apoio emocional, a questão do luto. Então, as pessoas que estão enlutadas ou recente ou de não muito tempo, normalmente, finais de ano, dá essa coisa de com quem gostaria. De saudade, né? Essa coisa de estar passando esses momentos e não está mais. Então, a gente sempre recebe mais chamadas e lembra as pessoas, né? Não tendo ninguém para conversar, está angustiado, está se sentindo sozinho, você vê um dos canais, é uma possibilidade. É que, na verdade, talvez seja porque nessa época a pessoa não imagina que vai estar sozinha. Na época de festas, a pessoa acaba... Agora depende de como você encara a solidão, né? Pode ser solidão e pode ser um momento de paz para você mesmo, né? Ficar sozinho. Mas só que a maioria das pessoas não entende assim, não sabe absorver isso. Então elas ficam angustiadas, eu queria ter alguém aqui, ou queria estar em algum lugar nesse momento. E o negócio fica assim, eu acho que talvez seja, sei lá, a gente que nunca passou por isso, não se pode dizer que não passará, mas enfim, é um trabalho que vocês têm que lidar com isso. Vocês têm que, no fim, estudar exatamente qual é a condição da pessoa naquele momento e naquele local, né? Como é que vocês fazem esse tipo? Vocês têm gente especializada para fazer isso? Uma coisa que dentro do nosso princípio, né, de atendimento, ele acaba trazendo muito, quando a gente treina, vai capacitando os voluntários ao longo do tempo. O CV entrou agora no ano 62, né? Que ainda combina com a data de fundação, que foi 1962. Então, a instituição entrou no ano 62, então já é meio século de experiência nesse contato de conversar com as pessoas. A CVV tem 62 anos. 62 anos está fazendo agora. Vai fazer agora em março, né? Não feitos já, né, Beth? Não, são 62. Foi em 62 a inauguração. Aí só tem que ver se está fazendo... Não, vai fazer agora em março, 62 anos. Então, assim, já mais de meio século, né, Derbal? Se preparando, e o conceito, lá na década de 62 para hoje, se mantém o mesmo. A gente fala que valorizar a vida é o principal. Então, a gente fala que uma conversa com alguém que ela se sinta acolhida, que não seja apontado o dedo, que ela possa ali desabafar ou revelar alguma coisa que está presa com ela, ela não tem ninguém para conversar, é um jeito nosso no CVV de valorizar a vida, de respeitar a vida. Deixa a pessoa falar o que ela está sentindo. Ela não está achando outro local. Chama de desabafar, né? Desabafar. É uma janela, você vê uma possibilidade de desabafo. Porque existe aquela história assim, às vezes a pessoa não quer que alguém fale com ela, ela quer falar. Ela quer descarregar, ela quer desabafar. Desabafar, seria esse o termo exato, né? Ela quer dizer o que tem que dizer. E o problema é que quem está ouvindo pode não entender, né? Esse é o drama principal também. Né, Elizabeth? Uma coisa importante nesse desabafo, você que está uma escuta atenciosa,
né? É muito importante porque você está só verificando o que ele está querendo nos dizer. Mas não que nós vamos julgar, ele só está falando e colocando para fora o que ele quer. Então, isso alivia E se a gente a só dor. ouvir, mesmo não falando nada, resolve, né? Resolve muito. E a gente faz com que, muitas vezes, a pessoa se ouça, né? Porque no desabafo, tu vai te ouvindo. Exato, é. Então, porque se tu vai colocar isso para alguma pessoa, um parente, isso não é nada. A gente não pode medir a dor do outro, né? Então, exato. esse desabafo é muito importante. Então, às vezes ele só desabafa e depois, obrigada por me ouvir. Terminou. Tem a sabedoria chinesa, já disse que a gente tem uma boca e 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos, né? Essa desproporção de um para o outro já é exatamente para isso. Quer dizer, lá, uma sabedoria milenar que justifica bem isso que vocês estão dizendo agora, né? Saber ouvir. Eu vou só contar um episódio pessoal de muito tempo. Um cidadão que me procurou. Quando cheguei aqui, trabalhava numa emissora local, e ele toda manhã ele me esperava na frente, mas era uma pessoa assim que eu nunca tinha visto, carregador de lixo reciclável, procurava, tal, e eu nunca, estava com pressa no carro dele. Um dia eu parei. O que é que você quer? Quero conversar. Conversar o quê? Qualquer coisa. Então, fiquei ali, então conversa. Um tempinho, né? Conversou. Posso entrar contigo? Pode. Aí eu me liguei assim, inconscientemente eu me liguei. Entra, senta aqui. Fica aí que eu vou fazer o programa perto de você. Ele voltava depois todo dia, mas não dizia nada. Ele só queria entrar e sentar e ficar ali. Aí eu disse para ele, qual é a tua? Por que você vem aqui? Aí eu fui descobrir, ele tinha uma casa, morava num local, bem, e aqui lá ninguém me dá atenção. E você me dá atenção, mas eu não digo nada para você. Pois é, mas você me deixa ficar perto. Tem o tipo de coisa assim que você aí, até hoje eu depois nunca mais vi, né? Depois saí de lá, mas é um negócio que realmente aí eu entendi, sem conhecer os aspectos que vocês estão abordando, tá? Carência mental, sei lá, ou carência afetiva. E acabei ajudando o cara sem saber. Sim. Com certeza. Quer dizer, mas a pessoa nós temos que estar preparados para isso. Ouvir. Muitas vezes a gente não ouve, né? Mas, Nem os familiares. E a gente faz o uso natural, mas vocês fazem o uso natural e tem uma técnica para isso, na verdade. Sim, né? somos treinados. Sim. Qual é o treinamento que o pessoal voluntário de vocês tem nesse sentido? O que a gente costuma nessa, dá para dizer, que a gente chama, né, uma filosofia, uma proposta de vida, né, voluntária, do voluntariado. Basicamente, Aderbal, a gente ir desenvolvendo ao longo do processo, né, de ir assimilando as possibilidades de encontro que pode ter na linha, porque é um repertório infinito. Então, a gente precisa conversar com as pessoas e orientar os novos voluntários que vai ter alguns tipos de chamada. O que fica muito implícito é que as pessoas que não conhecem o CVV ou não têm nenhuma experiência com nenhum trabalho de escuta pensam assim, mas aí você não vai ficar mal? Você não fica mal com o que ouve? Então, a gente é humano, né? E se eu estou acolhendo alguém com uma atitude compreensiva, é óbvio que eu vou precisar de um emocional para trocar com ele. O que a gente acaba treinando e tentando explicar para os voluntários que conseguem, com o passar dos anos, continuar, os voluntários do CVV, é separar a pessoa, o que a pessoa é, em essência, daquilo que ela está fazendo ou fez, Ou seja, e pensar que aquilo que ela está nos trazendo e comunicando não é para nós. Sim. Ali a gente é voluntário. Então é muito impessoal o nosso trabalho. Que se dizia aí pode acontecer a influência reversa, né? Sim. Você está tentando ajudar a pessoa que tem problema e acaba transferindo aquilo, aí você mesmo fica com as dúvidas que ela tinha. É interessante isso, né? Então, o voluntário, é isso que eu ia estar tentando colocar, que você me colocasse isso. O voluntário tem que ter um preparo especial para isso. Por isso vocês têm um treinamento específico para isso. Inclusive, nunca termina no CVV, né? O voluntariado do CVV, momento que se torna voluntário, e nos anos que ele fica voluntário, se passa de anos, ele todo ano fica em treinamento, nunca termina. Tem sempre uma atualização. Sim. Sempre. Um aperfeiçoamento. Sempre. É constante. Até porque é pela essa questão de tempo, né, histórico. Imagina, começou em 62, a época militar, essa questão militar no Brasil, tudo. Hoje a gente está em 2023, 24 já. 24. É uma outra realidade. Inclusive, Aderbal, falando em realidade para as Até pessoas... porque os dramas aumentaram muito, né? E uma coisa que aconteceu muito, e aí a gente, como voluntário do CV, está ainda aprendendo bastante com isso e também se flexibilizando, é a questão da vida digital.
Então, a conversa por meio virtual, tudo que está movimentando esse meio digital, ele impacta na prevenção do suicídio, na valorização da vida. A gente precisa estar ali também... Mas impacta em que sentido? Positivo ou negativo? Na verdade, dá para dizer que é nos dois, né? Porque dá para usar os meios, os recursos da rede social para trabalhar com informação e prevenção. E tentar, através dali, conversar com pessoas e oferecer apoio para quem está se comunicando ali e não vai pegar um telefone. Quer dizer, uma rapidez de comunicação pode favorecer, né? Eu vou dar um exemplo. O CVV Web, né? Onde os voluntários atendem por chat. Então, é digitada a conversa com a pessoa. Não é voz, é digitado. No CVV Web, mais de 50% dos atendimentos, 70%, 80%, é adolescente. Não são adultos. Porque já é uma geração que se acostumou a estar teclando. Entendeu? Então, ali o apoio é feito teclando. Qual é esse atendimento via internet, né, informático, que vocês fazem? Ele é muito acentuado? Não tem muita gente que... recorre a vocês através da internet? Sim, porque é tudo no site, né? Então, o site do CV, que é o cv.org.br, ali tem as abas. Então, se a pessoa quer ir no chat, ela tem acesso por ali. Mas, atualmente, a maior demanda nossa é por telefone. 188, pela gratuidade do serviço e por ter universalizado o contato, a pessoa pode ligar de qualquer meio para um 188 no Brasil, é onde a gente tem maior demanda de atendimento. Como vocês têm hoje 116 pacientes em 13 residências terapêuticas, é isso? Daí entra o serviço comunidade, que é outro serviço. Então agora passa para você de fato, né? Nós, aqui no posto de Balneário Camboriú, esse serviço é novo em termos de comunidade. O CVV abriu as portas e vai, quando a sociedade pede uma escola, fazemos ferramentas. Este trabalho do Francisca Júlia, que agora você falou, dentro da rede CVV nós temos um hospital psiquiátrico que ele atua nessa área. Esse é de São José do Rio Preto, né? Sim, em São José do Rio Preto. Esse também tem 50 anos. 50 anos. Hoje ele é uma referência no Centro-Oeste e no Sudeste, porque ele trabalha com SUS e com particulares. Mas a referência no sentido é de humanizar o atendimento psiquiátrico. Então, toda essa parte do CVV é a humanização, tirando aqueles, como se diz, aqueles hospitais que tinham psiquiátricos antigamente, que eram os manicômios, né? Tipo manicômio. Né? Isso não existe nessa rede. E essas casas terapêuticas, em 2015, eles fizeram um projeto, porque muitos pacientes de saúde mental, eles são abandonados pelas famílias nos locais. Pois era isso que eu ia abordar agora. São abandonados, ficam lá. Essa é uma causa grave e interessante. Quer dizer, as pessoas ficam dependendo de estranhos para poder sobreviver, porque a família abandonou. Sim. Negócio danado isso, né? Isso é muito comum, né? Ou seja, a fragilidade dos vínculos familiares, né? Aqui tem muitos casos assim? Aqui nós não atuamos nessa área de terapêutica, não. Somente lá no hospital mesmo. Né? Só no hospital? Só no hospital. Então vocês só trabalham com atendimento? Aqui é só, a comunidade é só levando ferramentas como o Ciniceiro, algumas ferramentas, para uma escola que nos solicita, trabalhando sentimentos, né? Agora, você falou que tem, André, é a juventude, que mais recorre a vocês é a juventude. Que no web. 18, Isso, 20, pela internet. 25 anos, por aí, que recorre a vocês. Até menos. Agora, por telefone também, a gente está tendo bastante recorrência de adolescente, pré-adolescente ligando para conversar. Pré-adolescente também. Pré-adolescente. O que acontece, Ederbal, que isso é um termômetro que você usou um termo há pouco, né? Tu está numa festa, parece que você não está sozinho, né? Mas o que está muito característico da nossa sociedade, e essa demanda vem para o CV, é que as pessoas estão inseridas, às vezes, num monte de coisa e estão se sentindo sozinhas, emocionalmente. Eu tenho mais de 5 mil amigos no Facebook. Cara, mas se eu não estou bem, eu não tenho um para dar um abraço. É verdade. E aí fica essa pressão na pessoa. Como que eu sou tão, entre aspas, famoso, tenho seguidor, tenho curtidas, mas eu não estou bem, não tem ninguém para conversar. E essa demanda vem para nós no CVV. É aquela história do cara se sentir sozinho no meio de uma multidão, né? Exatamente. Solitário no meio de uma multidão, porque a multidão para ele não é nada. São só rostos diferentes que não dizem nada para ele. É um negócio interessante isso, né? E às vezes numa conversa isolada, lá sentado na beira do mar com uma pessoa, ele está realizado. Sim,
Com Vai ser certeza. É o interessante acolhimento, Pois é, mas a experiência de vocês já está há quanto tempo nisso aí, André? Eu já estou há 16 anos já. Não sei. Meu Deus do céu. Eu sou 6 anos, 10 anos. 6 anos. Mas a experiência de vocês é praticamente igual, cada um no seu setor, cada um na sua área, né? Na sua área. E nesse tempo aí, quantas pessoas você imagina que já passou pela tua atenção? Porque cada um você pode receber também pessoalmente a responsabilidade de tratar uma pessoa, não? É que assim, ó, o que acontece, tem um voluntário que é plantonista no CVV. Toda semana ele dá o plantão dele. E tem voluntários, e eu faço parte dessa equipe também, que além do plantão, eu acabo trabalhando na retaguarda do CVV. Então, são muitos contatos que a gente perde. Então, por exemplo, a gente está numa palestra e vai falar sobre valorização da vida, algumas centenas de pessoas. Então, assim, é difícil mensurar, tá, Derbal? Quantas pessoas a gente acaba, ao longo do ano, se relacionando e comunicando. Uma coisa que é fato é que a ligação para o CVV, para o 188, que é nacional, mantém a média de 3 milhões de contatos por ano. Vai. É essa a média, Derbal. 3 milhões de contato por ano por 188. Jesus. E as pessoas não sabem. A média, Derbal, de um suicídio a cada 35, 40 segundos no mundo se mantém. No Brasil se mantém a média de mais de 30 casos por dia. E isso é um processo que é mais ou menos assim, tem que estar sempre levando para a sociedade para ver, é um problema sério, a gente precisa estar sensibilizado quanto a isso. Mas o trágico é que a gente sabe que isso está no mundo inteiro. Nos países mais ricos, mais cultos, mais pobres, sei lá, de todas as facetas, de todas as ideologias, existe isso. Por várias razões até diferentes e diametralmente opostas. Exatamente. Gente com muito poder, bilionário, tem problema. Gente muito pobre não tem problema. É um negócio danado isso aí, porque ela está satisfeita com o que tem, aquela história. Sim. A gente sabe disso, está satisfeito com quem tem, com quem está. Né? E aqui vocês falam a função do monitor, cada monitor que reensina a convivência, ou seja, você readapta o cidadão à condição ideal para ele. Né? Sim. Como é que acontece isso? Daí a Beth visitou o hospital e viu. Eu fico curioso para saber o que é que vocês dizem para uma pessoa que tem um velho desse. Não diz nada, você só ouve. Não, na parte da comunidade, dessas casas terapêuticas que eles fizeram é para reiterar ele voltar para a sociedade. Mas aí esses monitores, eles eles são para, no caso, tu vai voltar para a sociedade, tu não sabe mais nem ir numa loja comprar uma coisa. É tudo isso que é feito nessas casas terapêuticas. Você vai poder fazer uma feira, você vai poder lidar com o seu dinheiro, tudo assim. Tem os brechós para eles trabalharem com tudo. E esses monitores são do hospital, que são funcionários do hospital que acompanham eles nessa casa. São especializados também, né? Nessa casa. Sim, para cuidar, né? São cuidadores, porque essas casas eles não ficam sozinhos. Não, nem podem. E é interessante, né, Beth? Porque se a gente vamos pegar aqui Balneário Camboriú, né, Derbal? Vamos pegar um problema, assim, uma característica da sociedade que está aqui em Balneário, mas que na mídia nacional batem todo dia, toda semana na questão lá da Cracolândia, das pessoas em situação de rua. E aqui em Balneário a gente tem essa oscilação. De vez em quando a gente está vendo alguém da área pública, né, conversando. Então, assim, quando você pega esse status, essa característica que é considerada social, ali dentro dessa característica tem problema de saúde mental. Sim. Muito ligado à dependência química. E é raro não ter, né? É raro não ter. O que o Francisca Júlia lá faz? O Francisca Júlia atende também uma ala com consequência de dependência química. Ou seja, tu precisa tratar as pessoas, colocá-la num padrão mínimo de consciência, isso com saúde, às vezes medicação, para depois ela ser inserida na sociedade com alguma função e que ela se sinta integrada nessa função, até para não recorrer à demanda da droga. Então, a gente tem no CV, dá para dizer assim, lá no Francisca Júlia, uma incubadora que é uma solução para vários problemas que estão aí espalhados no Brasil todo, em situação onde tem população numerosa, né? E o CV, e aí esse pano de fundo, Aderbal, que daí lá o Francisca Júlia é uma instituição de saúde mental, por isso ligado, clínica, né? A gente está com essa questão do Janeiro Branco agora, né? Saúde mental. O Francisca Júlia no CVV é a instituição dentro do Centro de Valorização da Vida que atende direto essa demanda. Porque o que aconteceu lá atrás, em 62, quando começou a prevenção, e teve muitos médicos ajudando os voluntários do CV naquela época, palestrantes perceberam, mas tem uma parcela da sociedade que não é apoio emocional. Uma conversa não vai. Vocês não vão nem conseguir conversar com eles. Eles estão em surto. Ou seja, tem doença mental também no fenômeno. Aí o CVV pensou assim, o que a gente pode fazer?
juntaram esforços na época, uma história bem bonita, criaram Francisca Júlia. Então Sim, tem um era um atendimento manicômio, lá, né? Era um Tem um manicômio. atendimento específico para essa demanda. Mas a gente sempre lembra, tá, Aderbal? Uma crise mental não é doença mental. Porque as pessoas confundem quando chamam o CV para prevenção do suicídio, falam, não, mas toda pessoa que comete suicídio é uma pessoa doente mental ou um potencial doente mental. Não. Ela pode estar passando por uma crise com alguns sintomas que estão ligados, às vezes, a problemas mentais, mas nem sempre. Inclusive, na estatística, mostra que até uma minoria, que tem uma patologia instalada. Mas é assim, é sentimento, é emoção, é fim da linha. Não sei, não aguento mais. Para mim, acabou. É o estopim, entendeu? E aí, o que a gente, como voluntário, quando pega casos de ideação suicida, a pessoa já ali ruminando no autoextermínio, a gente tenta, como se fosse desarmar uma bomba, ou um copo que está transbordando, dar uma esvaziada nele, acolhendo a pessoa. Quando ela chega e às vezes nos comenta o que ela vai fazer, o voluntário nosso, a gente fica triste às vezes. Pô, a pessoa realmente, né, está desistindo. Mas a gente não fala que ela está errada. Até porque eu não sei o que ela está passando para chegar ali onde ela chegou. Não fui eu que passei por aquilo ali. Como que eu vou julgar ela? Então a gente tenta acolher. E ela se perceber, aceita. Às vezes desarma. Às vezes a pessoa repensa. Né? E, inclusive, nessas épocas, a gente lembra, final de ano, tem gente que liga para o CV muitos anos lá, agradecendo um ou outro voluntário que nem estava lá na época, que ela ligou, para dizer, mais um Natal aí, graças à conversa com vocês. Lá naquele ano. Interessante. Bom, porque... André e Elizabeth, você me desculpe, mas o nosso tempo já foi embora. Há algum tempo. Agora, eu não finalizei agora, porque a sua explanação foi muito interessante para explicar muita coisa que muita gente, ou quase todos, não entendem. Ou se fazem de desentendidos para se manter na zona de conforto. Esse aqui é o grande risco da humanidade hoje, ficar na zona de conforto para não se incomodar, entre aspas. Exatamente. Mas é a verdade. Né? Obrigado, Elizabeth, obrigado, André Luiz. Um abraço grande para vocês aí, prazer em tê-los aqui no nosso Câmara Informa. Câmara Cidadã. Câmara Informa é o nosso programa diário aqui, né? Certo? Obrigada. Obrigado aí pela sintonia de vocês aqui no Câmara Cidadã, que hoje conversou com André Luiz e Elizabeth Ferreira, do Centro de Valorização à Vida de Balneário Camboriú. Um abraço, até a próxima. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.